Hello guys, thank you so much for coming back to my channel. It's a big pleasure to have you all guys here together to learn. So today is the last video of Verbi Marathon and I'm so happy you're here. Hoje é o último dia da nossa maratona do Verbo to Be. Espero que você tenha aprendido. Tenho certeza que se você chegou até aqui, Verbo to Be já está na ponta da língua, presente, passado. E hoje nós vamos falar sobre erro. Os erros mais comuns que todo aluno que eu pego repete over and over, de novo e de novo, repetidas vezes. E qual que é o intuito dessa aula, gente? Fazer com que você não cometa esses erros, fazer com que você entenda o porquê que não é comum fazer isso que a gente vai ver aqui nessa aula, tá bom? Então, os erros que eu separei aqui, gente, são erros de iniciante, são erros de intermediários e são erros de avançado. Alunos meus do avançado ainda se questionam às vezes e ainda erra isso daqui. Então, para você ter uma noção do quanto esse conteúdo vai te agregar e vai te ajudar a evitar problemas futuros, tá? Isso aqui é uma aula de precaução. Preciso falar devagar porque eu não sei dizer essa palavra, eu sempre falo errado. Então, ó, thank you so much. Obrigado por estar aqui. Muito obrigada. Vamos de compartilhamento de material. E não se esqueça, se inscreva no canal, porque a meta, gente, é 100 inscritos. Tô com 90 e alguma coisa, 93 eu acho, ou 96. Então, estamos quase lá. Muito obrigada. Não esqueça de comentar aqui embaixo se esse conteúdo for útil para você. Claro que vai ser útil, então já comenta antes do vídeo terminar para você poder ajudar aí o meu trabalho. Vou compartilhar minha tela com vocês. Enquanto eu compartilho, eu vou falar uma coisa com todos. Lembrando, quem é novo aqui, quem está chegando, sempre eu compartilho o material aqui na nossa descrição do vídeo, aqui embaixo, ó, só você clicar aqui, para você ter acesso a esse material completo que eu estou preparando desde a nossa primeira aula da maratona. Então, se você quiser ter acesso, basta fazer o download aí. Vamos embora então, gente, para nossa aula de hoje. Deixa eu só scroll it down. Scroll down, ó, gente, significa dar uma deslizada, descer aqui na tela, tá? E o que vai ser o tópico de hoje? Abrindo aqui. Erros, vou com a alta. Erros mais comuns ao utilizar o verbo to be. Utilizar o verbo to be. O verbo to be. Então, esse aqui é o tópico da aula de hoje. E vai ser tranquilo, mas vai ser tão completo que você vai falar assim, cara, realmente tô chocada. Primeiro erro, gente, sem enrolação. Erro mais comum quando a gente aprende o verbo to be. Frases do tipo, essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. I am like her. Eu quero que você aí do outro lado pensa um pouquinho nessa frase e tenta corrigi-la. I am like her. O que o aluno geralmente quer dizer com essa frase aqui para mim? Eu gosto dela. Só porque muitas vezes quando nós aprendemos o verbo to be, uma coisa na vida da gente fala assim, ó, toda vez que você usar o I, você tem que usar o verbo to be para sempre. Só porque, gente, sempre lembra, quando eu falo verbo to be, isso daqui, ó, eu tô falando eu sou ou eu estou. Olha a correção dessa, olha a tradução dessa frase. Eu sou ou eu sou, gosto dela. Gosto dela. Tá? Isso daqui é muito comum. Outro exemplo de frase errada. I am live em São Paulo. O que a pessoa quer falar para teacher? Teacher, eu moro em São Paulo, mas o que ele fala para mim? Eu sou morar ou eu estou morar em São Paulo. Vou te dar outro exemplo demais que os meus alunos fazem muito no começo. I ou então she, não importa. She is, let me just see here. She is like pizza. O que eles querem dizer? Ela gosta de pizza.
Agora eu vou falar para vocês por que todas essas frases aqui não estão corretas. Pelo menos nessa fase que a gente tá, que eu posso dizer para vocês que não estão. Quando vocês descobrirem outra coisa, vocês vão falar, putz, aquela frase poderia dar certo em algum momento, mas não com esse sentido. Deixa eu falar. Cuidado com essa obsessão que a gente pega por usar o verbo to be, gente. A gente só gruda eles, a gente só coloca I am, you are, he is, she is, it is, e so on, e assim por diante, quando nós queremos dizer eu sou ou eu estou, ele é ou ele está, ela é ou ela está, e assim vai. Porque eu sei que às vezes vocês associam que está sempre grudado, mas isso não é uma verdade. Se eu quiser dizer eu gosto, o am não cabe nessa frase. Por que que não cabe? Porque eu não preciso do sou ou estou. Então a correção dessa frase vai ser o quê? Ó? I like her. Agora virou eu gosto dela. Então isso daqui eu vou pegar um X aqui, de incorreto. Peraí, deixa eu só abrir, porque sempre demora isso daqui. Aqui, peraí. É sempre uma luta para mostrar esse símbolo, gente. Ah, foi. Ó, deixa eu achar aqui um X, tá aqui. E deixa eu achar aqui também um outro um sticker de correto. Aguenta aí, galera. Ó, gente, mas tá difícil, hein? O negócio não tá indo, mas eu já consegui aqui, peraí. Esse aqui que eu uso bastante. Olha só, gente, como eu estava dizendo, então a de cima tá errada porque não há necessidade de I am, não há necessidade, mesma coisa aqui. Então, o que eu quero falar para vocês? Cuidado, tá? Quando você falar uma frase, para um pouquinho, observa se você não tá, muitas vezes, usando o verbo to be de maneira incorreta, onde, na verdade, não há necessidade. Então, aqui a mesma coisa, ó, I am living em São Paulo? Não. Qual que é o correto? I live in São Paulo. Simplesmente dessa forma. I live in São Paulo. Não fala I am live, porque isso daqui não é correto e não vai soar legal. Fica muito estranho, na verdade. Outro exemplo, she's like pizza. No, she likes pizza. Simplesmente isso daqui que a gente vai fazer. Então, essa a gente vai colocar como incorreta e essa daqui como correta, tá? Então, o primeiro erro desse que a gente está falando hoje é excesso. Peraí, só porque eu tô entortando aqui para ficar. Excesso de verbo to be, usar o verbo to be quando na verdade às vezes não há necessidade. Cuidado, verbo to be. É possível usar todos os pronomes I, you, he, she, it, we and they sem usar verbo to be. Não necessariamente eles têm que estar sempre grudados, tá bom? Então, o próximo erro que nós vamos falar aqui, gente, é esse erro aqui, ó. Esse erro, é o que eu falei, esse aqui é pessoas de nível avançado comete esse erro aqui, muito comum. Deixa eu colocar uma hashtag aqui. Uso de do e does junto com o verbo to be. Junto com o verbo to be. Isso daqui a gente vai falar sobre ele. O que é esse? Tá, uso de do e does com o verbo to be. Quando nós aprendemos o verbo to be, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu falei lá na maratona sobre como fazer perguntas foi o quê? Quando nós vamos fazer perguntas com o verbo to be, nós fazemos a inversão, passando os verbos to be para antes dos pronomes. Fechei essa frase. Somente isso. Só que o que muita gente fica em dúvida é, professora, quando eu ponho do, quando eu ponho o verbo to be, e acontece esse tipo de erro aqui, ó, gente. Vou colocar aqui para vocês. Acontece demais. Do you? Okay, here. Do you are okay? Okay, here. Do you are okay? Essa frase. Outro exemplo. Does she?
Does she is working? Acontece também, parece loucura, mas acontece. Outro exemplo, do you are sick? Então, isso daqui é uma coisa que acontece bastante. O que acontece, gente, com esses erros aqui? Nós temos o do e o does, que são palavras que nós usamos para fazer perguntas no presente. Só porque, gente, o que vocês vão levar para casa dessa aula? Todas as vezes que nós usamos verbos to be, am, is e are no presente, was e were no passado, nós não precisamos usar do e does. Nunca. Então, grava isso, ó. Quando nós temos verbos to be na frase, se for uma pergunta, obviamente, nós não precisamos usar do e does. Porque o tempo verbal, o verbo to be, já é um tempo verbal. E quando nós precisamos fazer pergunta com verbo to be, o que nós fazemos? Nós fazemos a inversão. Não precisa colocar auxiliar, porque o verbo to be já é o auxiliar da frase. Quando eu digo auxiliar, eu estou querendo dizer, ele já é a pessoa que faz a pergunta. Tá? Eu sei que pode estar confuso, porque possa ser que se você está estudando verbo to be, talvez você ainda não tenha visto do e does. Mas como essa é uma aula totalmente completa, presumo que você já tenha visto em algum momento do e does, e aí eu tô evitando os erros seus do futuro. Teacher, mas estou um pouquinho confusa em relação ao do e does, o que eu faço? Relaxa, eu vou preparar uma aula sensacional para você, você vai entender tudo sobre isso, tá bom? Então, o que eu tô dizendo, ó, nessas perguntas que tem o verbo to be, vamos identificar, ó o verbo to be aqui, are. O que tem que ser feito? Tira esse do daí, irmão. Não põe esse do aí não, porque vai dar errado. Não vai ficar legal. Você vai fazer o quê? Você vai fazer isso daqui, ó. Are you? Ó o correto. Are you okay? Are you? Are you okay? So, then, você está ok? Isso daqui é o correto, porque não precisamos utilizar do nem does quando nós temos verbo to be. Olha o verbo to be aqui. Cadê ele? Vamos para a próxima frase. Cadê o verbo to be da frase, gente? Identifica comigo aí. O verbo to be é is. Então, nós temos aqui is. E o que a gente faz? É uma perguntinha. Ignora, tira esse does daqui e a gente faz o que, ó? Is she working? Ela está trabalhando? Simplesmente dessa forma. Isso daqui é o correto de novo. Vamos ver mais uma errada. Próxima errada. Do you are sick? Do you are sick? What? Sorry? Você vai fazer o quê? Identifica o verbo to be. Verbo to be é are. Ok. Identificou o verbo to be, passa ele para frente do pronome. Então, a gente tem... Teacher, esqueci o que é pronome. Você vai ter que voltar na aula de pronome. Tem um podcast também sobre isso. Então, a gente tem aqui, ó. Are you? Gente, deu crise agora. O que a gente faz? Are you sick? Tá difícil aqui, hein? Eu tô com um probleminha aqui, gente. Are you sick? Então, você está doente? Are you sick? Dessa forma, tá? Então, esse aqui, gente, é o segundo erro mais comum. E vou te falar para você, o tempo inteiro eu pego esse erro aqui em avançado e eu tenho que falar, cuidado. Cuidado com o verbo to be e don't. Cuidado com o verbo to be e don't. É muito comum. E isso até nos leva, this leads us to the next mistake. Isso nos leva para o próximo erro, que é o uso de verbo to be de novo. Uso de, vou até copiar, tá? Só que eu vou colocar aqui, ó. Geralmente acontece com o don't. Uso de don't. Uso de don't junto com o verbo to be. Olha o que acontece, gente. Frase do tipo, vou colocar aqui. She is don't here. Acontece demais. Vamos ver outro exemplo. I am don't
I am don't working. Vou colocar essa. Vamos pegar mais uma que acontece. Com I de novo. Porque eles falam, geralmente nessa fase de iniciante, a gente fala mais sobre a gente, menos sobre os outros, porque é uma fase de aprender mais sobre nós do que sobre os outros. Então aqui, ó, I am don't a student. I am don't a student. Vou deixar 3, eu acho que é o suficiente, porque eu vou corrigir com vocês. O que acontece, gente? A mesma coisa que eu acabei de falar com vocês, just a moment. É a mesma coisa que eu tinha acabado de falar com vocês sobre o verbo to be. Acabei de falar lá em cima, ó, quando nós usamos verbo to be, não precisa usar don't, gente. Isso daqui já é um tempo verbal. Verbo to be é um tempo verbal e ele é meio que, como que eu digo, ele é individualista, tá? Tudo, tipo, am, is, are, was e were, você vai usar ali isoladinho, tá? Sabe? E do e does já é outra coisa. Então, mesma coisa que eu acabei de falar aqui, ó, que nossa, não dá para fazer do you are sick. A mesma coisa na negativa, she's not here. Ela não está aqui. Isso é o que a pessoa quer dizer. Só porque frases negativas com verbo to be, o que eu falei na aula da negativa? Quando nós queremos fazer frases negativas com verbo to be, simplesmente adicionamos not depois do verbo to be. Só isso. Independente de ser am, is e are. Então, essa frase, ela se torna errada porque não precisa pôr o don't, meu bem. Vai fazer o quê para corrigir ela? She is not here. Teacher, então eu nunca posso colocar is mais don't. Não, não põe. Vai dar errado. E a gente pode reduzir e falar she isn't. Nós já tivemos essa aula aqui de redução. She isn't here. Isso daqui tá corretíssimo. Mesma coisa aqui. I am don't working. Ok, eu também não. A gente corrige e faz o quê? Tira esse don't daqui e adiciona a partícula negativa. I am not working. Ok? I am not working. Isso daqui vai ser o correto, tá? Lembrando que eu posso reduzir e falar I'm not. I'm not working. I'm not working, tá bom? Dessa forma aqui e vai ficar sensacional, lindíssimo. Então, vamos pôr o erradinho aqui, certinho de cá. Vamos corrigir a última frase. I am don't a student. Mesma coisa da frase de cima. Tira esse don't daí, minha filha, e coloca o not. I am not a student. Ok? I am not a student. Então, isso daqui é o outro erro mais comum com o verbo to be. Vou fechar essa aula, gente, porque é uma aula especial para a gente falar do passado. Peraí, deixa eu só colocar isso aqui como correta. Uma aula especial para a gente falar do passado, fechando a aula com perguntas, gente. Coisa mais comum, o erro mais comum em inglês, eu diria um dos mais comuns em relação ao verbo to be, é as pessoas acreditarem que só precisa mudar a entonação para fazer uma pergunta. A única coisa que eu preciso fazer é falar assim, she's a student? E aí a gente volta naquela aula que nós já tivemos. O que é a aula que nós já tivemos? Verbo to be em perguntas sempre são posicionados antes do pronome. Antes. E o que isso quer dizer, gente? Isso aí é muito legal, que vai ajudar vocês demais, ó. Perguntas com verbo to be. Vou colocar outra hashtag aqui, porque eu gosto de hashtag. Ó, perguntas com o verbo to be. Uso de verbos to be. Verbos to be em perguntas. Então, nós temos aqui. Sempre, não basta fazer o quê? She's a student. Ela é uma aluna? Ela é uma estudante? Não dá para fazer isso, porque o correto é, ao utilizar verbos to be em perguntas, nós fazemos uma pequena alteração, que é essa posição aqui, ó. Pegamos o verbo to be e passamos para cá.
para antes do pronome, tá? Então, vai virar o quê? Is she? Is she a student? Bem aqui dessa forma. Is she a student? Próxima. This is your house? Essa é a sua casa? This is your house? No. Verbo to be antes do pronome. Is this? Is this your house? Esta é a sua casa? Viu, gente, a diferença de fazer uma pergunta com o verbo to be e uma pergunta sem o verbo to be? Então, isso daqui vocês têm que ter na cabeça. Teacher, como que eu vou fazer para memorizar tudo isso? Com muita prática. Por isso que toda vez que acaba uma aula, eu reforço para vocês. Gente, tem tarefa para vocês aí embaixo. Tem tarefa que eu sempre deixo. Nessa aula não vai ter tarefa, porque é uma aula que eu preparei especificamente através de observações, através de erros mais comuns dos meus alunos. Então, estou trazendo para vocês. E agora, o que eu quero fechar a aula para vocês? Eu estava aqui fechando a aula e me lembrei de uma outra coisa muito comum. Sempre eu venho falando para vocês assim, ó. Quando nós fazemos uma pergunta, ainda falando de pergunta, quando nós fazemos uma pergunta, nós temos que posicionar o verbo to be antes do pronome. Isso eu falo. Isso é o que eu falo. Olha o que vocês entendem. Olha só. Vocês entendem assim, ó. Para fazer uma pergunta, o verbo to be sempre tem que ser a primeira coisa da frase. Gente, eu não falei isso. Eu falei, quando nós fazemos uma pergunta, o verbo to be geralmente vem antes do pronome. Segura isso daqui. Aí vocês acreditam, não sei como é que vocês tiram essa conclusão, acredito que por causa das primeiras frases que a gente cria aqui é bem simples. Vocês juram que o verbo to be sempre vai ser a primeira coisa da frase. Independente do que aconteça na pergunta, o verbo to be vai ter que ser o primeiro. Aí é isso que eu vou falar agora, é isso que eu vou falar agora com vocês sobre esse erro comum. Gente, tem uma tendência realmente do verbo to be vir ali no comecinho da frase, mas isso não é uma verdade, não é universal. O verbo to be pode sim vir depois de outras palavras. Então, ok, então é o que eu vou falar agora, ó. Uso de verbo to be em perguntas com WH questions, WH question. Teacher, ainda não sei o que são as WH questions. Vou falar, são where, você já sabe algumas com toda certeza. Vou deixar aqui para vocês. O que são as WH questions? Daqui, ó, where, onde, who, quem, what, o que ou qual, when, quando. E aí a gente tem várias outras, tá? Não vou. Whose, de quem. E deixa eu ver. How, como, você já conhece. Pelo menos eu sei que where, what e how você já conhece. Não vou falar sobre todas porque não é o foco da aula. Isso daqui é uma das coisas que mais causa confusão, porque como os alunos internalizam, uma coisa que a gente nunca falou, eles acreditam que o verbo to be sempre vem na primeira coisa, primeira parte da frase, em perguntas. Quando tem perguntas com WH questions, isso gera uma confusão que mata, viu? Então, o que eu vou falar para vocês, gente? O verbo to be pode sim vir depois de outras coisas. A regra de perguntas é que ele sempre venha antes do pronome. Antes de eu, antes de você, antes de ela. Essa é a regra. Então, por exemplo, isso é a prova. Eu posso provar isso para vocês na pergunta mais simples de todas, ó. How are you? How are you? O verbo to be não é a primeira coisa da frase. Ele vem depois do how. Só porque ele continua respeitando a regra, ó. Na pergunta, ele não veio antes do you, ele veio antes do pronome. Então, ele continuou respeitando a regrinha. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Ele não é necessariamente o primeiro elemento. Se for preciso, ok. Mas pode ter outras palavras. Por exemplo, outra frase aqui, ó. Posso provar em outra aqui, ó. What? Okay, here. What is your mother's name? Qual é o nome da sua mãe?
Então, quando a gente faz isso, olha onde o verbo to be está. Segundo elemento da frase, mas ele continua antes do pronome your, seu, sua, seus ou suas, viu que ele continua? Então, mas ele tá depois do what, ok? Here. Então, vamos ver mais outro exemplo aqui, ó. Vou pegar com where, ok? Where, vou colocar com where, deixa eu achar uma mais um pouquinho. Where is the shopping? Where is the mall? Vou colocar essa frasezinha. Mall, shopping. É o shopping do Brasil. Where is the mall? Então, de novo, ó. Onde é? A gente tem uma partícula antes. Where is the mall? O shopping. A gente tem aqui outra partícula. O shopping, o pronome basicamente seria it, tá? Eu posso trocar. Gente, mas eu não tô vendo o pronome. Meu Deus, e agora? Gente, sempre lembra, pronome substitui o nome de uma coisa. Então, às vezes, não necessariamente vai estar o pronome, mas pode ser que esteja o nome. E eu poderia falar essa frase da mesma forma, ó. Onde é? Where is it? Where is it? Onde é isso? Onde é ele? Ele quem? O shopping, tá? O shopping é o lugar que eu tô me referindo, tá bom? Então, sempre lembra que essa posição que a gente fica na cabeça, que é sempre a primeira, na verdade, não é a coisa que vai sempre acontecer, tá bom? Então, nós fechamos essa aula com os erros que eu me recordo serem mais comuns a respeito do verbo to be. Claro que deve ter outros aí, mas acredito que não ocorrem com tanta frequência entre alunos iniciantes e intermediários, tá? Essa é a aula que eu preparei para você. Fechamos, gente. Pelo menos tudo que eu me lembro que eu gostaria de ter dito sobre o verbo to be, eu disse nessa aula para vocês. É o suficiente, mais que suficiente, para que você nunca mais precise ficar sofrendo sem entender o que é o verbo to be. Isso é muito, muito importante para vocês. Lembre-se, sem entender o verbo to be, eu diria que é impossível você passar para outras fases do inglês com confiança. Falar, pô, sei do que se trata, agora eu consigo fazer uma frase correta, tá bom? Muito obrigada. Não se esqueçam, gente, de se inscrever aqui no canal e também se inscrever lá no meu Instagram, me seguir, na verdade, lá no meu Instagram, @uptoyou. E você vai acompanhar um pouquinho da minha vida pessoal lá e também das dicas que eu preparo um pouquinho mais curtas para vocês lá no meu canal, no meu Instagram. Thank you so much. Have a good day. I hope you have had a good time here. See you next time. Bye bye. See you.